No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Dia do Índio é celebrado em meio a retrocessos sobre os direitos dos povos originários no governo de Jair Bolsonaro. Massacre de Eldorado dos Carajás, que levou à morte 21 trabalhadores rurais do estado do Pará, completa 25 anos e o país segue longe da tão necessária reforma agrária. CPI da pandemia no Senado terá Omar Aziz do PSD de Amazonas como presidente e Renan Calheiros do MDB de Alagoas como relator, em primeira derrota do governo na comissão. Essas e outras notícias na edição desta segunda-feira, 19 de abril do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Neste 19 de abril, Dia do Índio, há algumas outras questões que nós precisamos tratar neste espaço editorial, visto que a barbárie que o Brasil atravessa nos últimos tempos durante a gestão de Jair Bolsonaro, infelizmente não é algo que se resume ao mandato do ex-capitão. Há diversos episódios na história do país que evidenciam o caráter autoritário e cruel das forças de segurança do Estado contra a classe trabalhadora. Um dos capítulos mais tristes e simbólicos acaba de completar 25 anos. Em abril de 1996, cerca de 3.500 famílias sem terra ocupavam a fazenda Macaxeira, na cidade paraense de Eldorado dos Carajás, buscando um pedaço de chão para plantar e sobreviver com dignidade. À época, a desapropriação da terra estava garantida por representantes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. No entanto, a situação mudou quando um laudo considerou a propriedade como produtiva, beneficiando o latifundiário que se dizia dono da fazenda, o que motivou 1.500 camponeses a partirem em marcha pela BR-155 com destino a Belém, questionando a veracidade do laudo. Em uma região conhecida como Curva do S, no dia 17 de abril, os manifestantes foram cercados por um contingente de 150 policiais militares do Pará, no que terminou com um fuzilamento de 21 trabalhadores rurais, naquele que ficou conhecido como o Massacre de Eldorado dos Carajás. Este episódio ganhou projeção internacional, mas nem essa carnificina, promovida por oficiais do Estado brasileiro, foi capaz de fazer com que as ameaças àqueles que retiram seu sustento da terra cessassem no Brasil. De acordo com o monitoramento realizado pela Comissão Pastoral da Terra, 320 trabalhadores e lideranças foram assassinadas no Pará entre 1996 e 2019. O Estado lidera o ranking nacional de conflitos por terra. No mesmo período, outros 1.213 receberam ameaças de morte, 1.101 foram presos pela polícia, 30.937 foram vítimas do trabalho escravo e 37.574 famílias foram despejadas em decorrência de decisões judiciais. A tão propalada reforma agrária no Brasil não aconteceu nem mesmo durante os governos do Partido dos Trabalhadores, ainda que alguns avanços tenham sido registrados nos 13 anos em que Lula e Dilma Rousseff estiveram no Palácio do Planalto. Fato é que o massacre de Eldorado dos Carajás precisa ser sempre lembrado para que a memória desses 21 verdadeiros heróis que tombaram diante do horror de um Estado que mata quem não tem posse seja respeitada e sirva como exemplo para que possamos ter, de fato,
justiça social e terra para quem quer apenas garantir o sustento de suas famílias. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de Memória Social de pós-graduação da Unirio e coordenador dos estudos de povos indígenas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, José Ribamar Bessa Freire. José Ribamar Bessa Freire, bom dia. Bom dia, Anderson. É um prazer estar aqui com os ouvintes do Faixa Livre, que eu acompanho há longo tempo através do nosso querido Paulo Passarinho. Professor, muito obrigado por esse novo diálogo conosco aqui no Faixa Livre. Professor Bessa Freire, hoje é celebrado o Dia do Índio aqui no Brasil, só que parece que a cada ano que passa há menos motivos para comemorar. Em meio a essa pandemia de Covid-19, combinada ao governo de Jair Bolsonaro, os indígenas estão ainda mais vulneráveis. Invasão de terras demarcadas por grileiros, madeireiros, garimpeiros, milhares de aldeados morrendo de Covid-19, as políticas indigenistas sendo deixadas completamente de lado. Há algo a ser exaltado neste momento, professor, que não a história dos povos indígenas? Muito boa pergunta, Anderson. Se nós podemos exaltar a notável resistência dos povos originários. Isso é algo que deve ser celebrado. Os índios estão resistindo. O Ailton Krenak, logo que o Bolsonaro assumiu com sua política de terra arrasada em relação aos índios, perguntaram ao Ailton Krenak: e agora, o que vocês vão fazer diante desse governo? O Ailton Krenak respondeu: olha, vocês eu não sei o que vão fazer. Nós vamos continuar fazendo o que nós fazemos há 520 anos. Vamos continuar resistindo. E como um aspecto dessa resistência, Anderson, é o que vai ser celebrado hoje, segunda-feira, às 17 horas, em Manaus.
vai ser inaugurado em Manaus a Aldeia da Memória Indígena. E aí eu explico rapidamente para os nossos ouvintes. Quando os portugueses chegaram na foz do Rio Negro para construir o forte de São José da Barra do Rio Negro, que deu origem à cidade de Manaus, eles encontraram malocas, aldeias dos índios Manaó, dos índios Baniwa, Passé, Baré, Tarumã. E aí os portugueses entraram, invadindo, queimando, maloca, escravizando, e os índios saíram também para a resistência. Mas os portugueses, que tinham armas de fogo, conseguiram, depois de matar muitos índios, expulsá-los daquela área, os sobreviventes. E ali, no cemitério indígena, em cima das sepulturas, eles construíram a fortaleza. Assim, como escárnio mesmo. É verdade que ela ficava numa parte elevada, mas a coisa do cemitério era enterrar pela segunda, pela 10ª vez os índios que estavam lá. E eles profanaram aquele lugar, que era um lugar sagrado, um lugar de rituais, de festas, de danças, festas rituais, evidentemente. E os índios eram enterrados em grandes vasos feitos com barro cheiroso, de vasos de boca grande. Eles eram enterrados dessas vasilhas de barro. E os portugueses, para construir o forte, usaram, ironicamente, o barro dessas igaçabas, desses vasos, para a construção do forte. Hoje, Anderson, não tem nenhuma pedra do forte, mas hoje, às 17 horas, estará sendo inaugurada a Aldeia da Memória Indígena, que é um memorial resultado do movimento indígena, que sempre reivindicou o fato daquela praça que é o centro histórico de Manaus, está abandonada. Cada vez que fazem reformas, brotam do solo urnas funerárias, e os índios reivindicaram, então, que aquele lugar fosse um lugar da memória indígena. E o Conselho Municipal de Cultura, que é presidido hoje por um grande escritor amazonense, o Tenório Telles, acatou essa reivindicação do movimento indígena e criou essa Aldeia da Memória Indígena, que vai ser inaugurada hoje com uma placa de bronze com inscrição em 3 línguas, em Nhingatu, em português e em inglês. E por que não há interesse das autoridades instituídas, professor, em manter viva a história dos povos nativos aqui do país? Por que todo esse descaso com o legado dos indígenas? Na minha opinião, existem várias razões, né? Uma delas é o interesse econômico nas terras indígenas, né? O outro é a ignorância. Olha só, Anderson, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Nem 0,1% de brasileiros conhece índios, aldeias indígenas, de ter convivido nessas aldeias. Então, a imagem que as pessoas têm dos índios não é uma imagem de sua própria experiência, mas daquilo
que a escola, o museu, a própria mídia passa para ela, que os índios são selvagens, preguiçosos, entraves ao progresso. Eu lembro que no programa de estudo dos povos indígenas da UERJ, que eu coordeno, nós fizemos uma pequena pesquisa para saber o que as pessoas, qual a imagem que as pessoas tinham dos índios. E uma das entrevistadas era uma universitária, formada em administração. E perguntado dela, para você o que é o índio, ela disse: o índio é um câncer, é um obstáculo para o progresso, é um câncer do Brasil, que deve ser extirpado. Um horror. Aí se entrevistou a mãe dessa menina. A mãe não tem o ensino fundamental completo, é recém-alfabetizada, aprendeu a dirigir uma Kombi, uma van para transporte escolar, e é esse o trabalho. E perguntado dela, ela não sabia o que a filha tinha dito. Ela disse: para mim, o índio é alguém que sabe conviver com a natureza. Aí eu fiquei pensando, quer dizer, será que essa resposta é representativa? Se for, nós estamos lascados. Quer dizer que quanto mais escolaridade, maior é o preconceito. Né? Existe a lei 11.645 de 2008, que torna obrigatória a temática indígena em sala de aula. Mas qual é a visão que se vai levar para a sala de aula sobre os índios? Essa é a questão. A gente desconhece. O Darcy Ribeiro, que pesquisou muito em áreas indígenas, ele dizia que quem conviver com os índios uma semana numa aldeia nunca mais será o mesmo, porque vai perceber que existem outras formas de ver o mundo. E eu acho que ele tem razão nesse ponto. Eu lembro que a minha mãe, ela é filha de imigrantes cearenses lá para o Amazonas. É loura, de olho azul, e ela, como todo amazonense, todo brasileiro, ela discriminava os índios. E aí, em 1996, foi organizada em Manaus, no Museu Amazônico, uma exposição com 300 objetos indígenas que estavam em Portugal e que foram recolhidos pelo Alexandre Rodrigues Ferreira na área do Rio Negro e levados, então, para Lisboa. E eles estavam no acervo da Universidade do Porto e da Universidade de Coimbra. E trouxeram esses objetos. E eu pensei, poxa, minha mãe me educou, eu vou educá-la. Eu fui convidado para participar do evento em Manaus, eu já estava trabalhando aqui no Rio, e aí eu convidei minha mãe para ver a exposição. Quando nós entramos, que ela viu aquela cerâmica belíssima, refinadíssima, que ela viu aquelas pranchas de Nalá, Paricá, né? Aquelas cuias de Santarém que pareciam bordadas a ouro. Ela olhou quase sem fôlego e disse: meu filho, você tem certeza que foram os índios que fizeram isso? Eu disse: está tudo documentado. Aí ela me disse: puxa, eu não sabia que os nossos antepassados faziam coisas tão bonitas. Então, eu acho, quer dizer, que foi a primeira vez que eu ouvi a minha mãe se referir aos índios como antepassados, né? Porque ninguém quer ser descendente de pessoas selvagens, preguiçosas, bárbaras, que é essa imagem preconceituosa
que se dá dos índios. Mas na medida que você se apropria dessa imagem, de uma outra imagem, não é? Aí você muda de opinião. Para dar uma ideia, no dicionário do Wise de língua portuguesa, de 228 mil verbetes, 45 mil são empréstimos de línguas indígenas, do português falado do Brasil. E a gente ignora, a gente nem sabe que são palavras indígenas. Se eu disser, eu sou carioca, moro em Ipanema, moro em Irajá, eu estou usando o léxico de línguas indígenas. Mas eu não sei porque isso não me foi ensinado. O senhor consegue listar os retrocessos que nós tivemos nas políticas indigenistas no Brasil desde o início da gestão Bolsonaro, professor? Esse retrocesso se deu em todos os campos, começando pelo principal, a não demarcação das terras indígenas. O Bolsonaro disse que não demarcaria 1 centímetro e está cumprindo a sua promessa. Os índios, Anderson, ocupavam 100% do atual território brasileiro. Em 5 séculos, eles perderam 87%. Sobrou para ele os atuais 13%. A Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, ela fez um pacto. Disse, olha, o que vocês perderam, perdido está. Mas o Estado brasileiro garante que não permitirá mais a usurpação das terras sobre as quais vocês têm usufruto. O governo Bolsonaro não apenas não demarcou, como permitiu que o garimpo, a mineração, os madeireiros, o turismo predatório, o gado, a soja, invadissem os territórios indígenas. Os funcionários da FUNAI, comprometidos com os direitos indígenas, são desestimulados pela própria instituição que devia defender esses direitos. A política indigenista é desastrosa. E da mesma forma que na época da ditadura, o SPI, antecessor da FUNAI, cometeu crimes inomináveis que levou à sua extinção, eu não tenho dúvidas que os responsáveis por essa política vão pagar caro pelos crimes que estão cometendo. Saiu uma matéria 2 ou 3 dias atrás da Folha de São Paulo, mostrando como os indicados políticos ocuparam a saúde indígena, o que piorou a crise. Militares, coordenador armado, cloroquina, desvio de verba, marcam a gestão, segundo essa reportagem feita pela Tatiana Merlino, né? Ela cita uma liderança indígena Saterê Maué do Amazonas, né? O Amado Menezes, que lutou muito no campo da saúde indígena, né? E que as autoridades da saúde indígena interromperam o apoio à barreira sanitária que eles montaram na entrada da aldeia para proteger os índios do coronavírus. E a reportagem mostra que a última batalha do Amado foi contra o vírus, que durou 23 dias. Ele morreu em outubro, aos 69 anos. Muitos índios estão morrendo, entre eles anciãos, velhos, que são verdadeiras bibliotecas ambulantes, porque são eles os arquivos, digamos assim, dessa sabedoria desses povos e os responsáveis por fazer circular esses conhecimentos.
Para piorar, professor, o governo federal agora investe no divisionismo dos povos originários como estratégia para favorecer a imposição dos interesses financistas de grandes conglomerados empresariais e investidores, nacionais e internacionais, da mineração e do agronegócio. Informações divulgadas pela grande imprensa e áudios de garimpeiros que circulam na internet indicam que o governo Bolsonaro estaria incentivando alguns indígenas à realização de uma ação política em Brasília, hoje, dia 19 de abril. Isso me parece algo muito preocupante, professor. É a velha manobra divisionista para tentar quebrar a unidade do movimento indígena. Mas não vão ter êxito. Vão fazer um certo estardalhaço, mas sem êxito. Em uma das gravações, o Globo identificou um tal de Vilela como um dos líderes dos garimpeiros que estão promovendo essa caravana a Brasília. E esse Vilela indicou na mensagem uma conta para depósito e quem será o índio responsável por armar esse esquema. Quer dizer, eles estão tentando comprar alguns índios. O Globo, inclusive, teve acesso a 2 comprovantes de depósito no valor de R$ 1.000 cada um. Eles estão querendo, dizem que vão protestar no STF contra o ministro Barroso, que determinou a retirada dos invasores das terras indígenas e que vão pedir apoio de parlamentares para aprovação desse projeto de lei genocida que libera a mineração em terras indígenas. Mas esses índios que comparecerem, eles só representam eles mesmos, não tem nenhuma representatividade. Ao contrário da convocação de organizações como a FOIRN, a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, a COIAB, a Confederação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, e a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que realiza anualmente o acampamento da Terra Livre, né, com a participação de 5, 6 mil índios vindo de mais de 100 etnias, vindo de diferentes partes do Brasil. Aí sim você tem a voz do índio. Essa caravana será a voz dos garimpeiros do governo Bolsonaro, usando alguns índios como massa de manobra. Professor, que tipo de problemas pode trazer aos povos indígenas essa tentativa do governo federal de abrir os territórios já demarcados para a exploração mineral e agroflorestal, acabando inclusive com o direito constitucional dos povos ao usufruto exclusivo delas? Os problemas, Anderson, lamentavelmente, não atingirão apenas os povos indígenas, mas o Brasil, talvez o planeta, com o desmatamento, a extinção de plantas e árvores, de espécies que a gente nem conhece, a poluição dos rios, a morte de peixes, com extermínio também de algumas espécies. O desastre ambiental vai afetar a vida de todos nós, Anderson, de quem está nos ouvindo, dos nossos filhos, dos nossos netos. Tem uma imagem muito boa do antropólogo Eduardo Viveiro de Castro, que retoma a história do canário nas minas de carvão do Reino Unido. Ele conta que os mineiros tinham o costume, até 1986, de levar com eles para dentro dos socavões um canário em uma gaiola. Por quê? Porque o bichinho é muito mais sensível do que os humanos aos gases tóxicos acumulados dentro dos túneis. Então, quando ele começa a agonizar, ele sente que o ar fica envenenado antes dos seres humanos.
Aí, quando ele morre, é um sinal para os mineiros, um aviso de que devem sacar fora, né? Devem evacuar as galerias. Eles gritam, né? Oh, o canário morreu. E essa expressão canário na mira de carvão virou expressão que indica perigo iminente. Dessa forma, os mineiros usavam o canário como um indicador ecológico toda vez que iam cavar os ossos da terra. É assim que os Yanomamis chamam os metais extraídos das jazidas. O Viveiro de Castro considera que os índios, mesmo a revelia deles, são os nossos canários sociológicos ou socioambientais. A agonia dos índios é um aviso anunciando que a sociedade envolvente está podre, prestes a falir do ponto de vista ecológico e sociopolítico. E acontece que se essa política genocida do governo Bolsonaro passar de permitir o garimpo, a exploração de minério em áreas indígenas, o ar vai ficar irrespirável. Só que, ao contrário dos mineiros, nós não temos para onde nos picar, para onde ir. O nosso destino está amarrado ao destino das sociedades indígenas. O canário morreu, nós vamos morrer com ele. E o judiciário, professor, tem agido de maneira efetiva para proteger os direitos dos povos indígenas, na sua opinião? O judiciário é um poder do Estado, né, que não necessariamente está comprometido com o que entendemos por justiça, né? Quanto aos índios, eu pergunto, o que o juiz sabe sobre os índios? O que ele aprendeu na faculdade de Direito? Nada. Absolutamente nada. Ele acaba incorporando os preconceitos dominantes. O ministro Aires Brito, que foi um ministro decente, digamos assim, foi o relator do processo lá do território Yanomami. Recebeu muita pressão contrária. Mas ele ouviu os índios, ele foi ouvir os índios, ele foi a Roraima, ouviu os índios, ouviu os antropólogos, e ele disse a coisa muito interessante, uma imagem interessante que eu acho que resume o que eu quero dizer aqui. Ele disse que quando ele começou a relatar o processo do território Yanomami, ele começou com a mentalidade do general Custer, aquele general americano que matou e massacrou os índios dos Estados Unidos. E ele disse, eu comecei com a mentalidade do general Custer e terminei com a mentalidade do touro sentado, que foi um dos líderes indígenas da resistência, né? Então, quando se trata de alguém honesto e sensível, é possível correr atrás para preencher as lacunas deixadas pela formação. Eu lembro, Anderson, que aqui no Rio de Janeiro tem a EMERGE, a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Ela foi dirigida uma época pelo desembargador Sérgio Verani, que é alguém que conhece a problemática indígena, né, e que tem uma sensibilidade para isso. E ele me convidou, eu fui várias vezes na EMERGE, dar módulos sobre direito indígena para juízes vitaliciandos, aqueles recém-concursados que estão ainda no período de prova, com 2, 3 anos de exercício, né,
profissão de juiz. E eu encontrei jovens, homens, mulheres juízes, que não sabiam nada sobre os índios, mas olha que esperança, que estavam abertos para saber, com uma sensibilidade. Numa das vezes, eu levei comigo uma índia Guarani, que está fazendo agora o doutorado em antropologia no Museu Nacional, a Sandra Benítez, e ela falou sobre o direito indígena, como é que os índios concebem o direito, que não é exatamente como se concebe na sociedade brasileira. E a gestão do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, professor, que agora foi denunciado ao Supremo nessa notícia-crime enviada pelo ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, citando a possibilidade de cometimento de crime no episódio onde ele teria supostamente protegido madeireiros na maior apreensão de madeira da história do país em dezembro passado no Pará. Como é que você analisa a atuação desse sujeito que só pensa em passar a boiada? O ministro Salles é um criminoso. Ele está com seus dias contados devido à resistência dentro e fora do país à sua política de terra arrasada. Ele vai cair como outros ministros ideológicos do Bolsonaro, Weintraub, Pazuello. Ele não é o ministro do Meio Ambiente, não representa sequer os interesses do agronegócio, o que já seria condenável. Ele representa os interesses de madeireiros, de garimpeiros, que atuam à margem da lei. Além disso, é um ignorante. Não entenderia jamais a relação dos índios com a terra. A terra não nos pertence. Nós é que pertencemos a ela, disse o velho Guarani, Alexandre Acosta, que foi entrevistado por um aluno meu, Marcos Moreira. E eu retiro aqui um pequeno trecho da fala deste sábio Guarani. Ele diz: esta terra que pisamos é o nosso irmão. Por isso que o Guarani respeita a terra, porque a terra é também um Guarani. O Guarani não polui a água, porque a água é o sangue de um caraí, de gente. Esta terra tem vida, só que nós não sabemos. É uma pessoa, tem alma. A mata, por exemplo, quando um Guarani precisa cortar uma árvore, ele pede licença, toma cuidados, pois ele sabe que a árvore é uma pessoa que se transformou nesse mundo. Esta terra aqui é nosso parente, mas é uma pessoa acima de nós. Por isso, nós ensinamos as crianças a respeitarem a terra. Porque a terra até hoje se movimenta, só que a gente não percebe. Por isso, quando os parentes morrem, a carne e o corpo se misturam com a terra. É por isso que temos que respeitar esta terra e este mundo que a gente vive. Isso, Anderson, é civilização. O ministro Salles jamais compreenderia uma visão dessas. Para a educação ambiental, não existe nada melhor do que os textos produzidos por índios. Nós organizamos na UERJ, com a professora Ira, a professora Nieto, nós organizamos um livro de literatura indígena. São mais de 30 autores indígenas que escreveram pequenos textos. Esse que eu acabei de falar, do Guarani, Alejandro Acosta, ele está neste livro. Tem um outro texto de um índio Chacriabá, o Emílio Gomes de Oliveira, um sábio também. O título é O que não tem médico tem mata. Antigamente não tinha médico.
não tinha nada, nem doutor. Eram só as raízes e as plantas. E por isso eu falo, nossa tradição e nosso povo são o povo da raiz e da terra, que a terra é nossa carne e nossa vida, e a água é o nosso sangue e os nossos nervos. A raiz são os nervos, e a água é o sangue. Essa é uma visão dos índios sobre essa relação com a natureza. Tem um outro poema também de um índio caiabi que a gente reproduz, que é curto. E o título é Quem Vai Segurar? E olha que o português é a segunda língua dele. Ele não está escrevendo na sua língua materna, mas ele faz um poema que muitos poetas nossos assinariam embaixo. Ele diz: a água namora com a pedra sempre feliz vai ficar. A água corre no rio e esse rio cai no mar. O ar segura o mundo e o mundo segura o mar de novo. Os dois seguram os homens. E os homens? Será que vão segurar? Me diga lá, Anderson. Será que os homens vão segurar? O que é que pode e deve ser feito, professor, para que se coloque um fim desse extermínio dos povos indígenas do nosso país, para que se dê o verdadeiro valor que os nativos, que tanto se dedicaram por essa terra, merecem? Bom, é difícil, né, responder assim uma pergunta, mas eu acho que da parte dos índios eles vão continuar a resistência organizada, né? Da nossa parte, a longo prazo, é preciso um trabalho de formiguinha. É necessário que existam muitos programas de rádio e TV, como Faixa Livre, que abram um espaço para essa temática. É necessário usar as brechas dos chamados aparelhos ideológicos de Estado, avançar na proposta curricular que torna obrigatória a temática indígena nas escolas, com o objetivo de combater o preconceito burro. Isso a médio e longo prazo. A curto prazo é declarar o impeachment do Bolsonaro e de sua política genocida. Professor José Ribamar Bessa Freire, muito obrigado por o senhor estar novamente conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo um ótimo dia de trabalho para o senhor e mando aqui o meu abraço. Anderson, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com você e com os ouvintes do programa. É tão necessário abrir esses espaços, mas eu sugiro que nas próximas vezes o Faixa Livre convide também lideranças indígenas, para que eles mesmos falem o que pensam e sentem. Eu lembro que hoje, segundo dados do INEP, existem mais de 180 mil índios cursando o ensino superior em universidades do Brasil. Eu espero voltar aqui em companhia de um deles. Um grande abraço. Conversamos aqui com o professor de Memória Social da pós-graduação da Unirio e coordenador dos estudos de povos indígenas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, José Ribamar Bessa Freire. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o advogado da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, doutor em Antropologia Social, com pós-doutorado na Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais na França, Luiz Eloy Terena. Luiz Eloy, bom dia. Olá a todos os ouvintes do programa Faixa Livre. Aqui quem fala é Luiz Eloy, eu sou indígena do povo Terena, Mato Grosso do Sul. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar concedendo essa entrevista nesse dia que é marcado como a resistência dos povos indígenas.
Luiz Eloy, eu quero te agradecer demais por você mais uma vez estar aqui conversando conosco no Faixa Livre. Luiz Eloy, mais um Dia do Índio que é celebrado no nosso país e, novamente, temos de falar sobre os retrocessos que estão colocados por esse desgoverno do Jair Bolsonaro. Eu nem vou me alongar muito nessa primeira pergunta, Luiz Eloy. Eu gostaria que você traçasse aqui, para os nossos ouvintes, um panorama da situação atual dos povos indígenas no Brasil. Hoje é um dia propício para a gente fazer, de fato, um panorama da política indigenista brasileira. Como todos sabem, nós estamos vivenciando atualmente a gestão do presidente Jair Bolsonaro, ele que é o primeiro presidente eleito democraticamente no período pós-redemocratização, declaradamente anti-indígena. Ou seja, já na sua campanha presidencial, ele declarou publicamente que não demarcaria nenhum centímetro de terra indígena. Isso já é por si só um aspecto muito agravante, tendo em vista que a Constituição Federal ela outorgou uma proteção especial para as terras indígenas e determinou que elas fossem demarcadas e protegidas, cabendo principalmente isso sob responsabilidade da União Federal, diga-se governo federal. Então, o que nós estamos vivenciando nesses últimos 3 anos é exatamente isso. A ausência total de políticas públicas voltadas para a proteção das terras indígenas. Então, nós temos um déficit ainda muito grande de terras indígenas pendentes de demarcação. E mesmo aquelas que já estão demarcadas há muitos anos, estas estão sendo vilipendiadas por ações de madeireiros, garimpeiros, dentre outros ilícitos que acontecem dentro das terras indígenas e que nesse aspecto tem uma dimensão muito grave, que é esse apoio declarado do governo federal. Ou seja, a determinação constitucional é que essas terras sejam protegidas. E nós estamos observando isso na contramão, né? E é importante saber também que o território indígena ele tem uma dimensão muito maior do que base física, né? O território indígena ele é um elemento fundamental para a reprodução física e cultural desses povos. Então, na medida em que você inviabiliza a demarcação e a proteção desses territórios, ao mesmo tempo, você está inviabilizando também a sobrevivência física e cultural desses povos. Então, é por isso que nos últimos tempos nós estamos ouvindo muito falar em crimes de genocídio. Porque esse aspecto do território ele é um aspecto fundamental para você entender o modo de sobrevivência dos povos indígenas. O que chama a atenção, Luiz Eloy, é que há um incentivo às invasões dos territórios indígenas. A gestão Bolsonaro tem trabalhado em parceria com madeireiros, grileiros, garimpeiros para favorecer os interesses desse pessoal. Esse, como eu disse, é um aspecto muito preocupante, né? Porque o texto constitucional dispensou uma proteção especial às terras indígenas. E o que nós temos observado é justamente isso, um governo que incentiva a invasão e a exploração desses territórios. E isso ele tem feito de diversas maneiras, seja por declarações públicas, né, dizendo que agora vai sim abrir o garimpo nas terras indígenas, seja por meio do projeto de lei 191, que foi enviado para o Congresso Nacional pelo presidente da República, e seja por uma série de outras medidas infralegais, como a Instrução Normativa número 9, que foi publicado no ano passado, que favorece, né, a ocupação e a grilagem de terras indígenas, seja também a recente Resolução número 1, conjunta, né, da FUNAI e do IBAMA, que abre pela primeira vez na história do Brasil um precedente sem igual. Ou seja, ao tempo que a Constituição reconheceu o usufruto exclusivo desses territórios, ou seja, o direito de usar pertence apenas aos indígenas, essa normativa, publicada muito recentemente, cria pela primeira vez no ordenamento jurídico brasileiro a possibilidade da exploração desses territórios por meios de não índios, fazendo a típica parceria indígena e não indígena.
Então, nós temos observado muito isso e esse é um aspecto muito grave do contexto do indigenismo brasileiro. Das medidas implementadas nos últimos anos contra os indígenas, Luiz Eloy, qual é a que se coloca de maneira mais prejudicial? Qual é o maior retrocesso que nós tivemos no que diz respeito aos direitos dos povos originários? Eu não tenho dúvida que o maior retrocesso, sem dúvida, está justamente na omissão do governo brasileiro em não demarcar as terras indígenas, né? Eu volto a dizer, a Constituição Federal de 88 reconheceu esses direitos e impôs um prazo, né, de 5 anos para que essas terras fossem demarcadas. E de lá para cá, todas as gestões presidenciais tiveram, umas mais, outras menos, né, programas de demarcação de terras indígenas. É a primeira vez na história, pós-redemocratização, que nós temos uma gestão presidencial que não tem, né, esse objetivo. Ou seja, desde o seu primeiro dia de mandato, não demarcou nenhuma terra indígena e os processos que estavam avançados foram devolvidos pelo então ministro Sérgio Moro. Esse é um aspecto que nós já estávamos observando desde o primeiro dia, porque no ato de posse, o presidente Jair Bolsonaro já assinou a medida provisória 870, que foi a medida provisória que transferiu a atribuição de demarcar a terra indígena da FUNAI para o Ministério da Agricultura e Pecuária. Ou seja, um ministério que está atrelado aos interesses dos ruralistas e é contrário aos interesses dos povos indígenas. Então, isso é muito grave, é um típico e claro desvio de finalidade. Então, sem dúvida, o maior retrocesso está nessa política de não demarcar a terra indígena e nessa política de entrega, de concessão dos territórios indígenas aos interesses do capital. Quais as principais ações atualmente implementadas pela articulação dos povos indígenas, Luiz Eloy, para promover a defesa dos interesses dessas populações? Importante ressaltar que a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, ela é uma organização indígena que foi constituída pelas lideranças, pelos caciques de todo o Brasil, das 5 regiões, e a missão precípua dela é a defesa dos direitos dos povos indígenas. Então, diante desse contexto político extremamente grave no que tange aos direitos dos povos indígenas, a APIB ela tem trabalhado intensamente para defender esses direitos. E aí, talvez, a maior incidência da APIB nesses últimos anos tem sido justamente no Supremo Tribunal Federal, né? No ano passado, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil ingressou com a DPF 709, teve a legitimidade reconhecida para atuar no âmbito do que nós chamamos de jurisdição constitucional e, desde então, tem levado ao Supremo Tribunal Federal essa demanda. E essas demandas de proteção territorial, elas se tornaram-se mais vitais neste contexto da pandemia. Porque além desses madeireiros, garimpeiros, fazendeiros, grileiros de terras indígenas, além disso, esse ato por si só já ser um crime, né, contra o patrimônio público, neste contexto de pandemia, eles são também vetores de disseminação do vírus. Então, esse aspecto ele tornou-se mais grave e nos preocupa muito as terras indígenas que também têm a presença de povos indígenas isolados e de recente contato. É importante que se diga que atualmente no Brasil, além dos 305 povos que foram já identificados no último censo do IBGE, nós temos mais a presença de 114 grupos que vivem em isolamento voluntário na região amazônica. Então, esse é um aspecto muito importante e, ao mesmo tempo, que nos traz muita preocupação. Para não falarmos só de problemas, Luiz Eloy, houve algum avanço na legislação? Alguma medida que você possa apontar que tenha oferecido dignidade aos povos indígenas mais recentemente? Nós temos observado avanços, sim, em alguns campos, e avanços muito tímidos, e que são resultado da luta dos povos indígenas, diga-se de passagem. Esse aspecto que eu falei agora do reconhecimento
da possibilidade dos povos indígenas atuarem no âmbito da jurisdição constitucional é um importante avanço, porque pela primeira vez a Suprema Corte Brasileira ela rompeu esse obstáculo, né, da tutela jurídica que perdurou durante muito tempo sobre os povos indígenas. Outro aspecto a atuação excelente da deputada federal indígena Joênia Wapichana no Congresso Nacional. Ano passado, logramos êxito em aprovar um projeto de lei que trouxe uma série de medidas protetivas para os povos indígenas e comunidades quilombolas nesse contexto pandêmico. Isso teve como articuladora política a deputada Joênia Wapichana, que tem sido a voz dos povos indígenas no parlamento brasileiro. Então, estamos fazendo sim a resistência, estamos sim fazendo esse trabalho árduo na defesa dos direitos dos povos indígenas e estamos tendo sim muitos avanços, né? Chama a atenção também para a importante contribuição dos professores indígenas, dos pesquisadores indígenas, dos profissionais indígenas, especialmente os profissionais da saúde indígena, que estão todos os dias fazendo enfrentamento nas suas comunidades para que o vírus não ceife mais vidas indígenas. E, em muitos casos, fazendo isso sem o apoio do Estado, né? Então, esse é um aspecto importante que os povos indígenas demonstraram uma profunda capacidade de resistência, uma resistência qualificada nesse contexto pandêmico que a humanidade está enfrentando desde o ano passado. No que diz respeito à pandemia, Luiz Eloy, como anda a situação dos povos indígenas? O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, determinou, no ano passado, que o governo federal tomasse medidas de proteção às aldeias para evitar um morticínio ainda maior dos índios pela Covid-19. O que foi de fato implementado? E qual é a situação do número de óbitos pelo coronavírus entre os indígenas, Luiz Eloy? Bom, essa pandemia ela trouxe vários desafios para os povos indígenas. Acho que o primeiro aspecto foi vencer essa atitude negacionista que muitas pessoas tiveram desde o início da pandemia, e o movimento indígena não fez isso, né? Desde o primeiro momento, o movimento indígena ele se apropriou da realidade e dos argumentos científicos e buscou medidas de proteção para as comunidades indígenas. O primeiro aspecto foi a PIB constituir o Comitê Nacional da Vida e Memória Indígena para monitorar os casos, porque até esse aspecto, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, órgão do Ministério da Saúde, não estava, por exemplo, contabilizando todos os indígenas, especialmente os indígenas que vivem nas cidades ou fora de áreas demarcadas. Então, pelos dados da PIB, atualizados até o dia 18 de 4 de abril, nós temos 52.494 indígenas contaminados, 1.039 indígenas mortos e 163 povos indígenas afetados, né? Este é um dado muito alarmante. E foi a partir dessa dimensão que nós acionamos o Ministério Federal no primeiro momento e depois o Supremo Tribunal Federal. As determinações do ministro Barroso, elas estão encontrando muita resistência por parte do governo brasileiro. A primeira coisa foi a instalação de uma sala de situação para monitorar o vírus nas 33 terras indígenas que têm a presença de povos indígenas isolados e de recente contato. Então essas barreiras elas foram colocadas e agora existe uma sala de situação que está funcionando e que se reúne semanalmente para fazer esse monitoramento. O outro aspecto foi a constituição de um grupo de trabalho para elaborar um plano de enfrentamento da Covid-19 nas demais terras indígenas do Brasil, em geral. O governo demorou 9 meses para conseguir elaborar esse plano. Eles apresentaram 4 versões. As 3 primeiras foram totalmente refutadas pelo STF e a quarta, que foi apresentada em janeiro deste ano, foi parcialmente homologada. E é importante que se diga que o governo tem muita dificuldade, o próprio corpo técnico do governo é um corpo técnico negacionista. Eu digo isso porque o Supremo Tribunal Federal nomeou especialistas
da Fiocruz para servirem também de consultores. E o governo e o seu corpo técnico tinham muita resistência em acatar as recomendações técnicas e sanitárias dos especialistas, né? E ainda estão tendo. Então é um governo que nega a ciência e tem muita resistência a aderir aspectos técnicos. A outra questão é a retirada dos invasores. O Supremo naquele momento não determinou de forma imediata a retirada dos invasores, mas determinou que o governo elaborasse um plano de contenção de invasores nas terras indígenas. E isso o governo não fez até hoje, né? E estamos aguardando. Então, a decisão do Supremo ela é importante e nós estamos agora numa fase de muita luta para fazer com que o governo acate essa decisão. Por falar no Supremo, Luiz Eloy, qual é a análise que você faz para a atuação do Judiciário em geral para conter esses desmandos da gestão Bolsonaro contra os povos indígenas? Como advogado, as cortes brasileiras têm atuado de maneira responsável, na sua opinião? É importante que se tenha claro que o Judiciário, e aí o Supremo Tribunal Federal, ele age por provocação, né? E nesse contexto pandêmico tem ganhado um protagonismo especial, justamente por falta de ação do Poder Executivo e por falta de maleabilidade política do Executivo com o Legislativo. Isso é um aspecto e acaba desaguando todo no Judiciário. Não deveria ser assim, mas acaba sendo assim por conta das questões que estão postas. No que tange aos povos indígenas, essa posição ela mudou muito do ano passado para cá, porque até então nós tínhamos um judiciário, uma Suprema Corte muito fechada para a proteção das minorias, diga-se de passagem, no caso dos povos indígenas, que ainda nós temos lá recursos pendentes de julgamento em relação aos direitos territoriais. Nós tínhamos uma jurisprudência que fechava as portas para os povos indígenas, então nós estamos vendo uma abertura maior. Então nós acreditamos que também essa situação de pandemia e calamidade humana que nós passamos fez com que o Supremo ficasse mais sensível, né, aos povos indígenas. Nós esperamos que isso cada vez aconteça mais. É preciso que a Suprema Corte esteja aberto a ouvir os povos originários num país que é pluriétnico. Ou seja, nós temos mais de 300 povos falantes de mais de 270 línguas no país. E é preciso que ela esteja aberta a ouvir a toda essa dimensão da sociedade brasileira. Luiz Eloy, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo Dia do Índio, exaltar vocês que tanto fizeram e tanto fazem aqui pelo nosso país e deixar para você o meu abraço, um bom dia de trabalho. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar conversando com vocês e dizer que o dia 19 de abril é um dia de lembrar a resistência indígena, que nesses 521 anos tem feito essa resistência qualificada de enfrentamento, e os povos indígenas estão aí. Não são coisas do passado e nós não vamos passar, nós vamos ficar aqui. Então é importante que cada vez mais os outros segmentos da sociedade brasileira estejam atentos a essas outras dimensões culturais e aprendam a conviver com o diferente. A interculturalidade ela é fundamental para que nós possamos juntos alcançar isso que nós chamamos de bem viver. Então, muito obrigado, um forte abraço a todos. Conversamos aqui com o advogado da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, doutor em Antropologia Social com pós-doutorado na Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais na França, Luiz Eloy Terena. Vamos agora a um novo intervalo, voltaremos já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo o jurista, professor, desembargador aposentado, fundador e presidente do Instituto Falcone de Ciências Criminais, Walter Maierovitch. Walter Maierovitch, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. É sempre um grande prazer participar desse programa, que é um programa importantíssimo. Muito obrigado pelo convite. Estarei sempre à disposição. Maierovitch, muito obrigado por novamente você se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre.
Mairovich, eu queria começar o nosso papo hoje falando a respeito daquela medida tomada pelo ministro Luiz Roberto Barroso e posteriormente confirmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, determinando a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito no Senado para debater as responsabilidades do governo federal nesse descaso no combate à pandemia de Covid-19. Te pareceu correta essa decisão que provocou alguma polêmica entre os parlamentares governistas? Na verdade, o ministro Barroso, e a sua decisão foi confirmada pelo plenário, o que fez o ministro Barroso? Ele aplicou o direito positivo, o direito vigente à Constituição. Por outro lado, nós vimos também a aplicação de um outro direito por parte do presidente Bolsonaro. Que direito foi esse? O direito ao esperneio, que é livre. E direito ao esperneio não precisa estar baseado em lei. E o direito ao esperneio do Bolsonaro é um direito de esperneio seguido de palavrões. Com relação à decisão do Barroso, ele seguiu a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e resguardou direitos de minoria, direitos evidentemente protegidos pela Constituição. O que faz um juiz, quer seja do Supremo, quer não, quando recebe um pedido com liminar? Ele analisa se tem aparência do bom direito e se existe algum risco de se atrasar na medida e causar danos. Então, ele examinou isso com base, então, nessa que se chama fumus boni iuris, nessa aparência do direito, e verificou que ele não era só aparente. Por quê? Porque o requerimento para a instauração da CPI, e tudo conforme a Constituição, contava com 1/3 de assinaturas. 27 assinaturas deveriam estar lá e estavam. Mais do que isso, outro requisito constitucional que se atendia existia um fato certo, determinado, com relação a essa política suicida do presidente Bolsonaro, e o fato também certo e determinado do acontecido em Manaus, que é de conhecimento público, e que tinha até falta de oxigênio e aquela intervenção desastrada e irresponsável do governo Bolsonaro pelo então ministro Pazuello, que está sendo, inclusive, processado com uma ação civil pública a respeito disso. Então, estavam presentes esses requisitos, se marcava o prazo de 90 dias para a conclusão desse inquérito parlamentar, todos os requisitos postos, provados, comprovados, a liminar era mesmo de rigor. Outro ponto, poderia o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, engavetar, adiar esse pedido? Ele teria um poder discricionário para ver da conveniência e oportunidade desse pedido? Não tinha. Por quê? Porque ele precisava preservar o direito das minorias. Então, o que ele fez foi uma arbitrariedade em segurar isso e não dar solução para isso. A ação era apropriada? Sim, há a possibilidade de intervenção do judiciário, toda vez que há uma lesão de direito, e isso tudo está estribado num sistema muito antigo, adotado pela Constituição, que é o chamado sistema de freios e contrapesos, que foi concebido pelo filósofo, e era também filósofo iluminista, o Montesquieu. Agora, Anderson, disso eu tenho uma preocupação ainda. Qual seja? O Supremo decidiu bem, a CPI já foi instalada, foi cumprida a determinação judicial, mas na decisão de ratificação da decisão da liminar do Barroso, ficou patente o seguinte: tinha que instalar a CPI? Sim, tinha. Supremo poderia intervir? Sim, poderia, no sistema de freios e contrapesos. Agora, o Supremo decidiu também, e o ministro Barroso deixou claro, que o modo, a maneira
de como essa CPI vai ser conduzida, vai ser levada, a forma. Isso é tudo uma questão interna do Senado. E aí ele decidiu bem. Agora, qual é a preocupação? A preocupação é que, de alguma forma, isso possa ser usado no sentido do quê? De se prolongar essa CPI até bater o prazo de 90 dias, de não se renovar. Em síntese, ficar uma discussão estéril se tem que ser presencial ou se pode ser um sistema híbrido, presencial ou online. Alguns complicadores, mas isso, como eu disse, e decidiu bem o Supremo também, é uma questão interna do Senado. É importante lembrar, eu vou aqui usar de uma manifestação da primeira procuradora do Tribunal Penal Internacional, que tem competência para genocídio, para ofensas internacionais, sobre isso. A primeira procuradora foi a Carla Del Ponte. Ela tinha sido antes procuradora da Confederação Helvética. E a Carla Del Ponte, ela, no seu livro chamado A Caça, numa tradução, que a atuação dela nos processos contra os carnificeiros, os genocidas dos Balcãs, ela que prendeu o Milosevic, que era o presidente, o que ela disse dessa passagem dela, que foi frutuosa pelo Tribunal Penal Internacional. Ela disse que ela encontrava sempre muros, mas não muros de cimento, mas muros de borracha, daqueles em que ela batia e ia para trás, quer dizer, bem para trás do que ela já tinha um ponto alcançado de evolução. Isso ela fala, e isso ficou bem claro nessa tentativa que o presidente Rodrigo Pacheco fazia de engavetar. Vale dizer, você tem todos os elementos, as assinaturas, o fato certo, a gravidade do fato, e fica doendo. É como se os pretendentes, as minorias que querem apuração, batessem num muro de borracha e voltassem para trás. Agora, e aquele diálogo nada republicano que foi gravado e divulgado pelo senador Jorge Cajuru com o presidente Jair Bolsonaro, onde o ex-capitão pedia que os parlamentares tentassem constranger o Supremo, pautando a discussão do impeachment de magistrados da Suprema Corte? Primeiro, há alguma ilegalidade na gravação e divulgação desse diálogo feito pelo senador Mairovitch? Com relação a essa gravação, eu vou destacar alguns pontos. Começo por observar, e basta se fazer cotejos, o presidente Bolsonaro tem um comportamento onde ele se irrita com facilidade e solta impropérios, palavrões. Nessa gravação, que foi difundida, que foi divulgada, se sente um Bolsonaro sereno e que não fala nenhum palavrão. O que dá para se tirar daí? Que está mais ou menos evidente que foi uma coisa preparada. Com relação à pergunta se o presidente da República pode ser grampeado, evidentemente que não, e se for, a gravação também não pode ser difundida sem anuência do presidente da República. O senador que gravou e divulgou, que é o Jorge Cajuru, disse que o presidente autorizou. O presidente disse que não. É bom observar o diálogo. Um diálogo, o presidente se apresenta como um incentivador, um fautor, e cobra do senador medidas com relação ao impeachment de Alexandre de Moraes, que estaria engavetado no Senado. Isto caracteriza crime por parte do presidente da República de intromissão em outro poder
e crime de responsabilidade, o que gera possibilidade de impeachment. Outro ponto a destacar e a indicar, a deixar um indício com lastro de suficiência, no sentido de que houve um acordo entre o Cajuru e o presidente Bolsonaro. Foi que o presidente Bolsonaro não acionou o Procurador-Geral da República, porque grampear e divulgar coisa do presidente da República é crime. E o Bolsonaro nada fez no sentido de encaminhar notícia-crime ao procurador Aras. A única medida que se tem notícia é do filho do presidente Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, aquele que é acusado de envolvimento em rachadinhas. O que ele fez? Ele representou contra o Jorge Cajuru no Senado. Esse é o quadro. De lembrar que o Jorge Cajuru impetrou mandado de segurança. Esse mandado de segurança já foi indeferido, caiu para o relator Cássio Nunes, o Cássio com K, o ministro. E estava evidente que não tinha direito líquido e certo, que é uma exigência do mandado de segurança. Por que não tinha direito líquido e certo? Porque o próprio plenário do tribunal, do Supremo Tribunal Federal, analisou a prisão do deputado Silveira, e o Cajuru alegava que esse deputado teve violado prerrogativa, porque ele não poderia ser preso por ordem de ministro do Supremo, mas o próprio Supremo entendeu, por unanimidade, de que a prisão havia sido legal, porque feita em estado de flagrância. E prisão em flagrante tem que ser feita e não tem prerrogativa alguma. Mudando um pouco de assunto, Maierovitch, outra decisão importante do Supremo foi aquela que confirmou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar os casos envolvendo o ex-presidente Lula, que dizem respeito à Operação Lava Jato. Por 8-3, os magistrados confirmaram a decisão do ministro Edson Fachin na segunda turma. Só falta definir para onde os processos serão remetidos, se para a Justiça do Distrito Federal ou de São Paulo. Foi a melhor decisão, na sua opinião, Maierovitch? Eu gostaria de fazer uma introdução muito rápida, dada ao teor da minha resposta, para que as coisas não sejam misturadas. Primeiro ponto, e depois a gente pode conversar sobre isso, Anderson, eu tenho entendimento, já escrevi vários artigos, já me manifestei várias vezes, rádio, televisão, no seguinte, de que o ex-juiz Sérgio Moro, nos processos referentes ao presidente Lula, ele não foi imparcial. Existem vários dados, e depois a gente pode até apontar, reveladores, e eu não estou só falando das interceptações que foram feitas, mas vários elementos a deixar muito claro, com uma clareza solar, uma clareza de sol do meio-dia, a parcialidade desse juiz. Ele não foi imparcial, ele jogou de mão, teve uma relação promíscua com o Ministério Público. Essa é a minha posição, que eu quero deixar claro antes de dar a quinta pergunta, porque eu acho que, tecnicamente, atenção, não politicamente, mas na técnica judiciária, o ministro Edson Fachin errou, e errou clamorosamente, como também errou o Supremo Tribunal Federal, que formou maioria por 8 votos contra 3. Eu não vou entrar no mérito da inocência ou não inocência, da culpa ou não culpa do ex-presidente Lula. Vou analisar
tecnicamente e dando alguns passos. O primeiro passo que eu daria é ainda ao tempo do ministro Teori Zavascki, que foi o relator sorteado para o caso chamado de Lava Jato. E conforme a orientação que ele deu e o Supremo ratificou, confirmou, o foro competente para a Lava Jato, atenção, para a Lava Jato, no que toca a Petrobras e as suas subsidiárias, a competência era do juízo de Curitiba. O primeiro ato verificado e que deu prevenção foi praticado no Paraná e, portanto, isso dava, era um caso de lavagem de dinheiro, isso dava o quê? A competência por prevenção de Curitiba. Isso ao tempo do ministro Teori Zavascki, com o Supremo de pleno acordo. Disse o ministro Fachin, e eu dou o segundo passo, de que essa orientação foi se alterando com o tempo. E é verdade. Vamos pegar a primeira alteração. A primeira alteração, Anderson, ouvintes do Faixa Livre, ocorreu, e veja como o mundo é pequeno, quando o ministro Alexandre de Moraes, e eu abro um parênteses, o ministro Alexandre de Moraes foi indicado pelo então presidente Michel Temer, do então PMDB, e o Alexandre de Moraes foi secretário de Segurança, resolveu um problema para o Michel Temer, a envolver a esposa do Michel Temer, e o Michel Temer ficou tão contente com essa atuação dele, com relação a esse fato, que era um crime em que a família Temer e esposa tinham sido vítimas, e que o Alexandre de Moraes, que sempre teve uma atuação político-partidária, foi secretário do governador de São Paulo, então Geraldo Alckmin, de triste memória, e o que ele foi ao Supremo por indicação do Michel Temer. Eis que aparece uma ação no Supremo proposta habeas corpus, cuja proposição e que tinha como pacientes, atenção, deputados do PMDB. E o que fez o ministro Moraes, que acabou tendo o voto vencedor? Ele disse que, de repente, Petrobras, expressão, virou um rótulo. Então, tudo que se colocasse Petrobras ia para Curitiba. Virou uma coisa genérica, a expressão dele. Então, tudo que acontecia, que tivesse Petrobras, ia para Curitiba. E na decisão dele, ele separou isso, dizendo que havia necessidade de uma correlação direta, ou uma relação direta com os casos da Petrobras. E que no caso dos deputados, eles tinham recebido, era acusação, para fim de campanha, e não tinham obrigação de saber das subsidiárias da Petrobras, que tinham colaborado com os deputados com dinheiro, não tinha obrigação de saber que isso vinha da Petrobras e que era dinheiro sujo. A partir daí, depois veio uma decisão do ministro Dias Toffoli, a partir daí se começou a retirar a competência de Curitiba. Então, aquele nexo de conexão, aquele link, aquela ligação com Curitiba foi perdendo força. Esse fio foi se esgarçando, até que teve uma decisão do Supremo em dizer que Caixa 2, ainda que misturado com o caso da Petrobras, era da competência da Justiça Eleitoral.
Tudo isso, e vou ao terceiro passo, o ministro Fachin analisou para concluir que o caso Lula não tinha, atenção, uma relação direta com a Petrobras. A partir daí, ele entendeu, portanto, que o juízo da 13ª Vara e o foro de Curitiba não eram competentes. E quando o foro, o território, o local não é o adequado, o processo é nulo. E foi o que o Fachin fez com relação às 4 ações contra o Lula e que tramitaram em Curitiba. 2 elas com condenação, 2 outras não. Foi assim que o ministro Fachin decidiu. Ou seja, a jurisprudência passou a se orientar no sentido de só ser Curitiba, caso da Petrobras, mas com relação direta. E os casos, segundo o Fachin, não tinham relação direta. Agora o ponto e o erro, agora a questão técnica, no meu modo de ver, técnica, não política, foi no sentido de que quando houve essa alteração, essa mudança, essa evolução, vamos chamar assim, da jurisprudência, essas ações já estavam em curso em Curitiba. E a lei processual penal fala, e os doutrinadores usam a expressão de perpetuatio jurisdictionis, ou seja, a jurisdição já tinha se perpetuado. Então, esse foi o grande erro técnico do ministro Fachin, além do outro, que foi, aí não foi nenhum erro, foi aquilo que em linguagem futebolística se diz matar de canela. Qual seja, ele deu uma decisão monocrática, que se submeteu ao plenário e que foi examinado na 4ª e na 5ª-feira passadas, e essa decisão monocrática ele não podia dar. Por que ele não podia dar? Porque habeas corpus é da competência da turma, do colégio, e não do ministro, do indivíduo. Não é uma decisão individual, mas é uma decisão coletiva. E ele dá uma decisão coletiva em sede de habeas corpus, liminarmente, e ainda vai mais longe em outros pontos, como, por exemplo, quando ele declara, isso ainda vai ser resolvido, ainda está pendente, é um rabicho que ainda existe, quando ele declara que todos os habeas corpus referentes a Lula e com relação a Lava Jato, esse assunto, e são 10 habeas corpus, os 10 estariam prejudicados, porque ele já tinha anulado todos os processos e não era caso, por exemplo, de se discutir a imparcialidade do Moro, coisa que a 2ª turma fez e concluiu, e bem concluiu, pela falta de imparcialidade. Bom, esse é um quadro muito rápido, espero ter sido claro a respeito. O ministro Marco Aurélio Mello utilizou como um dos argumentos em seu voto divergente que uma anulação das condenações da Lava Jato provocaria perplexidade à população e levantaria dúvidas em relação ao sistema judicial brasileiro. Esse é um argumento judicialmente plausível, na sua opinião, Mayraft? Nesse ponto, o ministro Marco Aurélio não se manifestou tecnicamente. Como você bem coloca, Anderson, ele revelou uma perplexidade, mas tendo em vista uma questão política, uma questão na visão dele, quanto à imagem do Supremo Tribunal Federal, que estava dando uma decisão em que os jurisdicionados, vale dizer, toda a população, todos os cidadãos, ficariam perplexos na visão do ministro Marco Aurélio.
É por isso que é importante a comentaristas, juristas, explicarem essa decisão do ministro Fachin ponto por ponto. Essa perplexidade do ministro Marco Aurélio não tem nenhum fundamento legal. Dá a impressão, Anderson, e existe uma canção muito bonita, italiana, chamada Il Canto del Cigno, Il Canto del Cigno, o último canto do cisne. Se diz o último canto do cisne porque é da tradição, reza a lenda, que o chamado Cigno, que é o cisne, quando ele está para morrer, ele emite um último canto que é o mais belo de todos os cantos. O ministro Marco Aurélio, ao externar essa perplexidade, na realidade, porque ele está de saída do Supremo, ele dá o último canto do cisne. É assim que isso deve ser visto. É evidente que ele não vai morrer, mas a morte dele como ministro do Supremo, é essa imagem que eu estou criando. Agora, essa decisão do ministro Marco Aurélio, tem outro ponto, que até foi abraçada essa conclusão pelo presidente Fux, no sentido, e aí a questão é técnica, o ministro Marco Aurélio aí sim aprecia tecnicamente como o ministro Fux, no sentido de que a competência, em razão do lugar, a competência territorial, se ocorrer uma violação qualquer, essa violação é relativa. E para se ocorrer nulidade, tem que haver prejuízo. É um velho sistema francês do pas de nullité sans greffe. Não há nulidade sem prejuízo. E o fato de ter tramitado lá, o simples fato do foro, do lugar, Curitiba, não estou falando do Moro, o simples fato do lugar não acarretou nenhum prejuízo à defesa. Então, é essa a conclusão, tanto do Marco Aurélio como do ministro Fux, e eles ainda acrescentaram que o Fachin determinou anulação dos atos decisórios quando, em incompetência de território relativa de foro, não se anulam atos decisórios, só vai um processo para o juiz competente e ele, juiz competente, verifica o que dá para aproveitar e o que não dá para aproveitar. Então ele pode até aproveitar atos decisórios. Mas, como eu disse, é uma questão técnica. E para que os ouvintes do Faixa Livre verifiquem, é o seguinte, isso aí é fundamental para se fazer uma análise, para se verificar uma radiografia do Supremo. Não dá, o Supremo, que adotou um modelo de corte constitucional norte-americana, isso desde o tempo que o Dom Pedro II quis e a República pegou esse modelo norte-americano, a Corte Suprema norte-americana, composta por à luz da maioria republicana ou democrata, é uma corte política, não é uma corte técnica. E o Brasil, já há muito tempo, o Supremo Tribunal Federal, embora queira disfarçar, não é uma corte técnica, é uma corte política. Então, suas decisões têm que ser vistas como decisões de natureza política. E quanto à suspeição do Sérgio Moro, Maierovitch, esse sim um tema que deve dividir o plenário do Supremo Tribunal Federal, quais são suas expectativas? Os magistrados devem confirmar o que foi decidido também pela segunda turma, anulando todos os processos analisados pelo ex-juiz, inclusive as provas? Anderson, vamos também aqui por partes, tá? Vamos ao passo a passo. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal entendeu, e com toda a razão,
que o ex-juiz Sérgio Moro não se conduziu de maneira imparcial. Essa foi a decisão da segunda turma. Segundo passo, quando o ministro Fachin deu aquela decisão monocrática, no sentido de anular os processos, foi por incompetência do foro, que eles não deveriam ter tramitado em Curitiba. São duas coisas diferentes. A decisão da segunda turma cuidou da suspeição. A decisão do Fachin cuidou do foro, da competência, sem apreciar a suspeição. O que foi adiante, e o Fachin, eu já até fiz referência, ele entendeu que todos os habeas corpus, então inclusive esse da segunda turma, estavam prejudicados. Portanto, caberá ao Supremo, e isso vai ocorrer na próxima sessão, e eu dou o segundo prazo, cabe ao plenário do Supremo, analisar essa decisão do Fachin. Se o Supremo entender que essa decisão do Fachin está correta, vai ser anulada a decisão da segunda turma, que deu pela suspeição, por falta de imparcialidade, do juiz Moro. Então, tudo ficará anulado em razão do foro e não em razão da falta de imparcialidade do Moro. Dou outro passo. Com relação à decisão da segunda turma, decisão por maioria, que deu, e repito, certamente, corretamente, pela suspeição do Moro, com relação a essa decisão, os ministros Gilmar Mendes e Carmen Lúcia deixaram patenteados e frisaram e destacaram que essa falta de imparcialidade do Moro ocorreu no processo do triplex do Guarujá que eles examinaram. Então, é uma decisão só válida para o triplex do Guarujá. Em razão disso, o que fez a defesa técnica do ex-presidente Lula? Com base na lei processual penal, isso está na lei, é legal, pediu que se desse, a segunda turma, desse efeito extensivo, que esticasse o habeas corpus, é possível legalmente, para que essa decisão com relação à falta de imparcialidade do Moro atingisse também os processos chamados de Atibaia, sítio de Atibaia, e aqueles outros referentes ao Instituto Lula e referentes à doação com locação de imóvel. Então, para se esticar, porque, diz a defesa, o Moro, embora não tenha dado a sentença no caso do sítio de Atibaia, ele praticou atos instrutórios, ele indeferiu perguntas, reperguntas, atuou ativamente e isso ele teria atuado e isso teria gerado prejuízo. Então, volto, tem duas coisas importantes que serão decididas e aí eu dou o outro passo e o último passo, que para separar essas duas coisas. A primeira coisa, o plenário do Supremo vai analisar ainda a parte final da decisão do ministro Fachin. Tem duas análises. Primeira, quando ele mandou os processos dizendo que o foro era da circunscrição judiciária, o competente, o território do Distrito Federal, houve divergência, porque se entendeu que o caso era da competência de São Paulo. Isso precisa ser decidido. Mas agora o ponto fundamental dessa decisão do Fachin, e de uma maneira muito simples. Essa decisão anulou, na realidade,
a decisão, ou pretendeu anular o quê? O habeas corpus que a segunda turma julgou e que deu pela suspeição do Moro. O tribunal vai ter que analisar se nessa parte a decisão do Fachin deve ser ou não mantida. Se a decisão do Fachin nessa parte não for mantida, vai prevalecer a decisão do impedimento, da suspeição do ex-juiz Moro. Se o Supremo entender que a decisão está correta, o Supremo vai anular a decisão da segunda turma, ou seja, vai passar uma borracha e não mais a gente vai poder falar até que venha outra decisão, mas por enquanto não se vai poder falar em que o Moro foi um juiz parcial. Mais um episódio importante, Mairovski, que foi o envio pelo agora ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, daquela notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal, relatando eventuais crimes cometidos pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, como advocacia administrativa, organização criminosa e obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público no trato de questões ambientais, em relação àquela que é considerada a maior apreensão de madeira da história, com 200 mil metros cúbicos de material ilegal lá no Pará. O ministro e o senador Telmário Mota teriam tentado proteger os madeireiros. Eu queria te ouvir a respeito desse caso, Mairovski. Como é que se dá a análise dessa notícia-crime no Supremo? E outra, parece que o Alexandre Saraiva teria enviado essa notícia-crime à corte por e-mail e não registrando o caso como um processo eletrônico. Isso poderia inviabilizar a análise desse tema pelo STF? Veja, Anderson, o delegado Alexandre Saraiva repassa ao Supremo Tribunal Federal uma notícia de crime. O Supremo Tribunal Federal, para que a gente não esqueça, atua nas suas sessões, em razão da pandemia, aplicando a modernidade, fazendo tudo à distância. É um tribunal que já faz as suas adequações ao moderno. Vamos dizer que já entrou no século XXI. Então, quando uma notícia-crime é feita por e-mail, nada a surpreender, porque se faz uso de um sistema moderno. Hoje nós temos na Justiça, por exemplo, cartas precatórias sendo enviadas por e-mail. A Justiça também se informatiza. Agora, esse é um aspecto formal de um fato gravíssimo, onde uma autoridade de polícia judiciária que está na área, que participa da maior apreensão de madeira, 200 mil metros cúbicos, como você mencionou, e que apresenta uma notícia falando em advocacia administrativa, ou seja, o ministro Ricardo Salles, cheio de nó pelas costas, acusado internacionalmente e visto como um pária. Depois daquele vídeo onde ele fala em abrir porteiras para passar uma boiada, que estava muito claro que era para continuar a devastação, não só na região amazônica, mas também no Pantanal, o delegado de polícia fala em advocacia administrativa, crime organizado e etc., é uma notícia de crime de extrema gravidade e que todo brasileiro, todos nós, temos interesse na apuração e na responsabilização. Uma notícia crime encaminhada ao Supremo, o Supremo não é órgão de persecução criminal, o que ele faz? Imediatamente deve encaminhar ao Procurador-Geral da República. E aí começa o problema, porque esse
que é o Aras, Augusto Aras, tem perfil filo-bolsonariano. É um filo-bolsonarista. E o que ele tem feito? Ao invés dele instaurar inquérito, ele faz o quê? Ele abre procedimentos apuratórios. Então, em vez dele ser um engavetador geral da União, como nós já tivemos, ele inventa essa saída de procedimentos apuratórios que nunca terminam e que todos, enfim, são arquivados. Mas isso é feito. Mas o caminho é exatamente esse. Agora e atenção, se o Supremo Tribunal Federal entender que uma notícia crime para ele não pode ser passada por e-mail e, portanto, não tomar providência, veja, será um tribunal covarde, repito, covarde, tendo em vista o interesse público, o interesse nacional e a repercussão internacional que isso tem. Ou seja, é esse desmatamento que vem ocorrendo. Para finalizar, Mairovich, eu queria falar um pouco a respeito desse livro que você acaba de lançar, o Máfia, Poder e Antimáfia, um olhar pessoal sobre uma longa e sangrenta história. Que história é essa que você descreve na obra lançada pela editora Unesp, Mairovich? Anderson, fico surpreso com a pergunta. É sempre difícil falar sobre um livro em que se é autor, porque vem sempre a lembrança de um alerta do Camões, que não se deve fazer elogio em boca própria. Então, é difícil um próprio autor soltar um livro que não goste da obra, não ache essa obra útil, interessante. É uma obra que eu fiz com o objetivo de ela ter utilidade, porque ela revela toda uma experiência de mais de 40 anos operando nessa área, com estudos, ações, propostas legislativas nessa área de criminalidade organizada, do fenômeno das drogas, de geopolítica, geoestratégia do crime organizado e economia do crime organizado, mas também eu estou registrando fatos, reuniões, minhas participações na ONU, mas não coisas assim, pontos interessantes e bastidores. O que ficou, por exemplo, escondido nessas reuniões, o que tinha por trás disso, por exemplo, o plano que se teve na Colômbia, qual era o objetivo do plano colombiano, o Plano Colômbia, o que se tratou em reuniões, a mesma coisa com relação ao Plano Dignidade, na Bolívia, no Chapare, aquilo que envolvia os cocaleiros, as reuniões, os encontros dentro da ONU e com os próprios cocaleiros, que eu tive oportunidade, as verificações. É um livro que foi a editora, que é a Unesp, colocou como um livro de jornalismo histórico. Não é um livro acadêmico onde eu vou tratar de questões de direito, embora eu trate de várias questões de direito, mas de maneira palatável e dentro de um contexto do que se examinava, mas o importante é que quis passar, por exemplo, nesses encontros, como é que funcionava, por exemplo, quando eu fui à Colômbia para o anúncio do Plano Colômbia, o tempo que eu não pude participar e tivemos que ficar trancado num hotel, os encontros com o czar antidrogas dos Estados Unidos, o que ele queria, o que se propôs, a cópia que eles adotaram de um modelo que eu fiz e que foi aprovado pelo governo de venda imediata de bens apreendidos com narcotraficantes, com caução para recebimento no caso de absolvição. Em síntese, é um livro que eu procurei deixar as coisas claras, como se... eu acho que, no meu ponto de vista, e sempre sem esquecer o Camões, interessante. E lembraria que o prefácio é do Gabeira. E onde os nossos ouvintes podem adquirir o livro, Mairovich? Ele está disponível para compra na internet, em formato digital?
Sobre o livro, Anderson, me permita, eu abri mão de direitos autorais não tenho nenhum interesse comercial, abri mão de direitos autorais para instituições de caridade e, a juízo da editora, sem que eu indique nada, apenas eu recomendei que não se perdesse de vista a ONG Médicos Sem Fronteiras. Fisicamente, né, o livro já está nas livrarias, deve estar chegando por esses dias, mas já tem em e-book pelo Kindle da Amazon. Então, quem tiver interesse por e-book, ele já está disponível. É isso. Walter Maierovitch, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu te desejo uma ótima semana de trabalho e deixo aqui o meu abraço. Eu é que agradeço, foi um prazer participar e estou enviando o livro para você e para nossa âncora estimada Celeste. Muito obrigado. Conversamos aqui com um jurista, professor, desembargador aposentado, fundador e presidente do Instituto Falcone de Ciências Criminais, Walter Maierovitch. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!